ressurreição se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Olá, meus irmãos, graça e paz, satisfação estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Esse é o CETERGS, nosso Centro de Estudos Teológicos Reformado do Rio Grande do Sul, uma oportunidade de breves cursos livres que são oferecidos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela igreja nossa aqui de Canoas. E a cada semestre nós temos oferecido um curso diferente. Então, nesse período de pandemia, nós colocamos o nosso curso todo no YouTube, mas em outras épocas nós fazemos ele presencialmente aqui. A história do nosso CETERGS é bem antiga, pois desde que percebemos a necessidade de preparar a liderança leiga aqui no Rio Grande do Sul, nós começamos então a reunir pessoas com o desejo de servir ao Senhor, presbíteros, líderes de sociedades internas, ou seja, pessoas da igreja que desejam ter uma preparação teológica um pouco melhor, mesmo não sendo encaminhados para nenhum seminário. Então, nós temos, já há mais de quase 8 anos, esse nosso centro de estudos que é realizado aqui. Teve uma época, porque vinham pessoas de fora das outras congregações nossas, nós funcionamos ali em Gravataí, depois em obras lá, nós voltamos aqui para Canoas e começamos a fazer isso às quintas-feiras à noite. É um curso livre, não tem nenhuma certificação, mas o material que a gente se utiliza, material consistente, de fé reformada, e muitas vezes nos utilizamos até mesmo dos currículos dos nossos seminários, para abordar temas importantes dentro da perspectiva reformada. Então, nesse semestre, nós estamos estudando agora sobre escatologia bíblica. Então, a nossa série tem como título O Fim do Mundo. A nossa proposta não é estudar o livro do Apocalipse, simplesmente, como alguns fazem, e chama a atenção de muitos por causa das figuras e tudo mais, mas estudar de uma perspectiva reformada todos os textos que vão nos trazer luz sobre esse assunto, especialmente aqueles que são mais claros, que estão com menos figuras do que lá no Apocalipse. Então, nós temos visto tanto textos do Antigo Testamento, que já apontam para o fim, como também textos do Novo Testamento, o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, o ensino do apóstolo Paulo, Pedro, enfim, o que nós temos nas cartas que nos traz luz sobre esse importante tema, essa importante área da teologia, que é a escatologia, escatom, que fala das últimas coisas, e nós já temos avançado em vários estudos. Esse é o primeiro estudo que você está nos acompanhando e quiser ter mais informações, você pode verificar na playlist deste canal, tem lá uma playlist sobre escatologia bíblica, e ali você vai ver já vários estudos anteriores. Nós tivemos já ali, inclusive, uma recomendação de livros, porque é bom assistir vídeos, como você está assistindo esse. Muitas vezes a gente tira dúvidas, mas não substitui a leitura. Compre bons livros, e nós temos nesta área de escatologia bíblica uma ótima referência nesse primeiro vídeo de introdução, com várias obras importantes que existem em língua portuguesa e que pode lhe ajudar a conhecer melhor sobre esse assunto. E nós fizemos aqui uma introdução, você vai ter estudos sobre escatologia inaugurada, o sentido da história, os últimos dias, os sinais dos tempos, a apostasia, o anticristo, ou seja, tudo isso aqui a gente já estudou.
E hoje nós vamos abordar a continuação do sermão escatológico de Cristo. Nós já vimos ali a parte mais difícil e tivemos vários estudos aqui já falando, primeiro sobre os falsos profetas, que é uma das primeiras alusões que Cristo faz. Ao tratar das últimas coisas, Cristo se preocupa em alertar os seus discípulos para que eles não fossem enganados pelos falsos mestres e pelos falsos profetas. Depois, Cristo faz referências à destruição do templo de Jerusalém, dizendo que não ia ficar pedra sobre pedra, que não fosse derrubada. Então, Cristo explica quando isso aconteceria. Era um evento escatológico, porque estava no futuro, mas ainda não era o evento final. Então, a gente viu sobre a destruição do templo. Nós vimos também os últimos dias e os sinais dos tempos, que Jesus chama aqui de princípio das dores. Não é ainda o fim, é só o princípio das dores. Depois nós vimos uma figura que é falada aqui, citada por Cristo no livro do profeta Daniel, que ele chama aqui do abominável da desolação. Fala de um período de grande tribulação que seria terrível, e então viria o fim. Então, nós já vimos tudo isso aqui com algumas abordagens em vários estudos anteriores, que você pode revê-los, reestudá-los assim como você quiser. Nós temos um grupo de estudos que acompanha com perguntas em tempo real. A gente tem um encontro anterior a esse, que está sendo aqui agora gravado e transmitido. Nós temos um tempo onde podemos tirar dúvidas, fazer perguntas, esclarecer, tem até provinha. Já estão esperando aí que daqui a 15 dias vão ter uma primeira avaliação sobre escatologia bíblica. Então, se você quer fazer parte mais ativa do que apenas assistir a esses conteúdos, eu lhe recomendo, então, a você procurar através de um e-mail, ipcanoas@ipb.org.br, ou procurando ligar aqui para a nossa igreja, falando direto aqui com o presbítero Rafael, que ele pode lhe dar maiores informações de como você fazer isso, tá certo? Então, hoje nós vamos avançar um pouco mais aqui nesse sermão de Cristo, algumas coisas que ele fala, e ele cita uma série de parábolas acerca do fim. Se Jesus deu tanta atenção, querendo exemplificar tanto sobre como seria isso, nós não podemos desconsiderar essa parte. Ela é muito relevante, importante, porque Cristo deu importância a isso, e nós devemos, então, atentar para o que nos é ensinado. Então, nós vamos ver hoje, não vamos finalizar ainda, mas vamos avançar um pouco mais. Antes disso, vamos orar, pedindo a bênção de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Pai bendito e amado, nesse momento que vamos nos debruçar mais uma vez na Tua Palavra, a nossa oração é que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, para compreendermos as verdades que o Senhor revelou-nos por meio da sua santa palavra. E que esse ensinamento, tanto de Cristo como o ensino dos apóstolos, todo esse ensino que o Senhor mesmo, por meio do teu Santo Espírito, fez com que de maneira inspirada fosse preservado para a nossa edificação, possa nos ajudar a compreender as coisas que dizem respeito ao fim. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, a graça do Senhor, esteja sobre nós nesse momento de estudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus, então, para o nosso estudo de hoje, onde nós vamos, apenas para pegar o gancho, já expliquei sobre essas partes iniciais do capítulo 24, mas eu quero ler com vocês a partir agora do versículo 22, já falando daqueles momentos finais que nós estudamos, apostasia, revelação do anticristo. A partir do verso 22, Mateus 24, verso 22, diz assim a palavra de Deus: Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Observe o amor e o cuidado de Deus para com o seu povo pactual, não permitindo em momento algum que o seu povo se perca, mas por causa dos eleitos, então aqueles dias foram abreviados, porque senão ninguém suportaria. E o Senhor, que é um Deus fiel, nunca permite que seus filhos sejam tentados além das suas forças. Então ele diz no verso 23, Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. E mais uma vez Cristo vai voltar àquilo que ele disse no início do sermão.
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Então, mais uma vez, uma referência aqui aos escolhidos, aos eleitos de Deus. Por amor ao seu povo, o Senhor tem guardado a sua igreja nesse mundo, apesar de toda oposição e de todas as tentativas de Satanás de tentar destruí-la. E aqui o texto disse que, olha, vai ser uma coisa tão forte que nem os eleitos iam aguentar. Então o Senhor abreviou esses dias para que eles suportassem. E agora ele diz, esse pessoal vai enganar tanta gente que até os eleitos de Deus, até aqueles que realmente serão salvos, vão ficar meio na dúvida. Mas o Senhor jamais deixará com que eles se percam. Ou seja, ainda que em algum momento eles fiquem ali titubeando, mas a luz brilhará em suas mentes para que eles consigam perceber. E por que isso? Por causa dos falsos cristos, ou seja, os falsos messias, os falsos profetas. E a grande questão que faz com que eles enganem muita gente é por causa dos sinais que eles operam. O texto faz referência a isso, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos, ou seja, eram grandes sinais. Nós já vimos no último estudo sobre a manifestação do anticristo que ele tem poder, inclusive, para fazer fogo do céu descer na presença dos homens. Paulo escreve dizendo que ele fará sinais, prodígios da mentira. Ou seja, esses grandes sinais. Então, um alerta aqui para você. Se você é desse grupo de pessoas que se impressiona com sinais, maravilhas, curas, isso nunca foi evidência de redenção ou de salvação. O próprio Senhor Jesus Cristo, aqui em Mateus capítulo 7, chega a afirmar que até mesmo alguns que vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, em teu nome não profetizamos. Ou seja, pessoas que aparentemente faziam coisas em nome de Jesus, autoenganadas, vivendo na prática do pecado, e Cristo lhes dirá diretamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas não tinham todos os sinais, devia ter um monte de gente seguindo esses grupos. E aí o texto diz, eles vão operar grandes sinais, mas enganarão a muitos, mas os eleitos de Deus, eles vão ser despertados. Que coisa terrível. Eu olho para os nossos dias hoje, eu vejo tantas igrejas, tantos líderes hoje em dia, cristãos até, que não podemos dizer outra coisa senão que são falsos mestres e falsos profetas, porque não apontam para Cristo, mas apontam para curas, sinais, milagres. É só essas coisas que lhes chamam realmente a atenção. E nós não devemos dar crédito a isso, porque se esses sinais fossem pelo menos apontando para o fato de Cristo ser o Messias, coisas que de fato a gente não duvida que Deus é poderoso para fazer e transformar situações, mas o que a gente vê é a gente mercandejando com a palavra, distorcendo o evangelho, torcendo as palavras de Cristo com fins interesseiros e gananciosos, e isso desde o primeiro século. E na nossa época, infelizmente, principalmente com o advento de muitas igrejas neopentecostais e outros grupos mais, especialmente os da linha da teologia da prosperidade, não tem como você não ler essas passagens e logo associar esses grupos que acabam enganando a muitos. Eu digo isso porque, repetidas vezes, eu sou procurado por crentes feridos, por pessoas que foram enganadas, que de repente começaram a ler a Bíblia e compararam com o que eles estavam vivendo lá, e eles, meu Deus, eu estou errado, e acabaram rompendo. E depois foram procurar uma igreja séria e acabam me encontrando ou pelas mídias sociais ou por algum lugar, ouvindo a igreja, e chegam com o mesmo discurso, feridos, machucados, se sentindo usados por causa de falsos mestres e falsos profetas. Isso é indicativos dos tempos do fim, mas isso existe desde o primeiro século e vai existir até o final, e isso ainda vai se intensificar mais. E cada vez eles vão ficando mais engenhosos, para que o seu discurso tenha a aparência da verdade. Parece que é correto, acompanhado de sinais, prodígios, mas para enganar os outros. E Cristo diz que é para a gente ficar alerta com relação a isso. Vede que vô-lo tenho predito. Eu já falei, é como se Cristo falando, eu não falei sobre isso?
Vocês não deram atenção a esse assunto? Dê atenção a esse assunto, isso é a ordem de Jesus. Se você não está querendo atentar a isso porque eu estou falando, atente porque é Cristo dizendo, eu já não disse isso, vede que vos tenho predito. Portanto, verso 26, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Ou seja, surgimento de pessoas, movimentos messiânicos, geralmente em final de século ou do milênio, é muito comum as pessoas começarem a ter profetisas, profetas, pessoas que acabam se manifestando e reunindo multidões. Olha, tudo isso já estava predito pelo nosso Senhor. Mas não será dessa maneira o fim. Como será então? Não fique achando que Cristo vai aparecer por meio da mídia, da internet, e aí o cara sem Wi-Fi não vai ver, será que uns vão ver, não vai ver? Olha o que Cristo diz. Assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ou seja, você já viu um relâmpago, né? Na hora que você vê aquele raio cortando o céu, na velocidade da luz, ou seja, é tão veloz aquele negócio que você vê aquele negócio ali, você fica ali olhando. Daqui a pouco é que chega o som, porque a velocidade do som é bem menor do que a velocidade da luz. E aí depois chega o trovão, trovejando. Toda vez que você vê aquele estalo, você fica ali esperando, quer ver? Aí dá uns 3, 4, 5 minutos e chega aquele estrondo. Pois bem, não vai ser assim com delay não, vai ser todo olho vendo. O texto diz que assim como o relâmpago que sai do Oriente vai até o Oriente, ou seja, num momento o Senhor voltará. E o texto diz que assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então nós devemos estar preparados, porque com certeza todos veremos o retorno do Rei. E devemos estar preparados para isso. E aí nós temos outros eventos aqui que são citados, inclusive pelos profetas. Nós temos muita linguagem aqui do Antigo Testamento, os textos de Isaías, Ezequiel, Joel, o próprio Daniel, que já foi citado, e todas essas referências, eu não vou voltar agora nesses textos, mas apenas para citá-los. Verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. No último encontro nosso, nós vimos Pedro dizendo exatamente isso, que o mundo, conforme nós vemos, está sendo entesourado para fogo e há de ser destruído completamente, não vai ficar nada. Até as grandes obras e construções que existem nesse mundo, não vai ficar nada. Tudo será destruído com fogo. E aqui ele faz referência a isso. Então aparecerá no céu o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Que dia esplendoroso será esse! A vinda de Cristo, sua segunda vinda, não será como da primeira. A sua primeira vinda, ele se esvaziou, se humilhou, nasceu da Virgem Maria, viveu como um de nós, carpinteiro ali e tal, rejeitado por muitos, olhámo-lo e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Na sua segunda vinda, ele não voltará esvaziado de sua glória, pelo contrário, o Rei do Universo virá sobre nuvens dos céus, com poder e grande glória, como um raio que aparece e brilha. O resplendor de sua glória será tão grande e muita gente vai estar ali prostrado. Os povos estarão ali se lamentando. Por que eles vão se lamentar? Porque eles não conheceram a Jesus. Então, o que resta para esses que não creram no Senhor Jesus, que viveram distantes da fé em Jesus Cristo, serão condenados por toda a eternidade. Mas aqueles que se converteram a Cristo, que estiverem vivos nesse momento, esses também estarão prostrados, felizes da vida, porque, como já estudamos anteriormente, esses agora serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu sei que tem muita gente que ensina e prega sobre um arrebatamento secreto da igreja. Eu não encontrei isso ainda na Escritura, por isso que eu não falei ainda em nenhum dos momentos. A Bíblia, quando fala que é o Senhor voltando com poder e glória, e então ele vai reunir o seu povo e estarão para sempre com o Senhor. Não há um momento anterior, depois esse. Assim vão surgindo várias ideias estranhas, como nós tivemos pessoas que quiseram datar a volta de Cristo. Mais à frente eu falo sobre isso quando falar sobre o dia do retorno do Rei.
Então o texto faz referência a esses elementos todos, os corpos celestes, os astros, todos sendo destruídos por fogo. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade do céu. Então, nós temos muitas histórias da Bíblia dizendo isso, que Deus virá com os seus anjos, né, para reunir o seu povo. E o seu povo todo agora para o encontro com o Senhor nos ares, e estará para sempre com o Senhor. Então, esse dia glorioso, onde nenhum ficará esquecido. E algum vai ficar ali? Não, o Senhor virá buscar todo o seu povo. E aqueles que não creram no Senhor Jesus, horrível coisa está reservada para eles. Então, agora nós temos uma das primeiras parábolas acerca da vinda de Cristo. Aqui ele conta uma parábola, que é a parábola da figueira, e logo na sequência, ele faz referências a como será esse dia, para que a gente esteja devidamente preparado para esse momento. E não ficando assim, ninguém sabe como vai ser isso. Não. O máximo que a gente vai dizer é o que o texto vai dizer aqui no verso 36 mais adiante, que ninguém sabe o dia. Mas como essas coisas acontecem, nós já vimos muita coisa aqui. Não precisamos ficar alarmados, porque essas coisas são só o princípio das dores. No dia que ele chegar, aqueles que estão em Cristo não se lamentarão, mas passarão da morte para a vida, passarão ali, nem da morte, na verdade, serão transformados no abrir e piscar de olhos. E aqui agora ele usa algumas expressões para nos alertar, principalmente para a questão da vigilância. E aqui eu espero avançar com vocês aqui, se o tempo me permitir, até o final do capítulo 24, onde nós temos aqui todas essas referências que nós vamos ver aqui agora, as parábolas que são contadas e as outras dos capítulos seguintes fazem referência à vigilância. Eu sei que esse é um assunto mais simples até, já está aqui a lição dele. O que a gente precisa ficar? A gente precisa estar vigilante, aguardando esse dia, prontos para esse dia. Mas o próprio Senhor Jesus quis falar bastante sobre isso. Deixou várias parábolas, vários ensinos sobre como deve ser essa vigilância. Então, se ele fez isso é porque esse assunto é muito importante, então não desconsidere esses alertas que Cristo nos traz aqui. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, assim como a gente sabe discernir, quando ele fala aqui a parábola da figueira, ou seja, quando você vê que os ramos dela já estão ali, já começa a ficar, já está a época de verão, como na nossa época, né? Às vezes eu vou aqui subindo a Serra Gaúcha, e aí quando você está pegando a serra ali, que você vê aquelas folhas todas no chão, você fala, é outono. Vai chegar outra época, eu tenho uma árvore na minha porta, já tirei foto dela em vários momentos, tem uma época que você chega lá, ela está seca, é a época própria, outono. Daqui a pouco, quando chega o verão, ela está toda verde, e é ótimo, porque aí dá para a gente ficar embaixo dela, faz aquela sombra fresquinha, mas tem horas que você olha e identifica o período. Então, essa figura, Jesus toma isso aqui só para tirar essa lição. Vocês não olham para uma coisa e entendem que já é aquele período? Por exemplo, aqui no sul, é muito interessante quando chega o inverno, 7 da manhã está escuro. 7 da manhã está escuro aqui. Enquanto no Nordeste, 5 da manhã já está claro, aqui, 7 da manhã está escuro no inverno. Todavia, no verão, dezembro, janeiro, 9 horas da noite é que começa a escurecer. É incrível isso aqui. Enquanto em outros lugares, 5h30 já está ali aquela penumbra, 8h30 para 9 horas é que realmente vai ficar a noite completa. Ou seja, quando você vê 8h30 ainda está claro assim, isso é verão. Você vê o tempo, você interpreta as coisas, você consegue enxergar. Jesus toma isso agora para dizer, olha, quando vocês virem esses sinais que eu estou falando, então você já sabe o que está para vir. Todas essas coisas que ele vinha falando, princípio das dores, a grande tribulação, tempo de apostasia, manifestação do anticristo, não desanimem, porque o Senhor voltará e destruirá com o sopro de sua narina, e nós estaremos para sempre com ele. Então, não fiquem angustiados, vocês já sabem disso.
Contudo, já que eu sei disso, como eu devo proceder? E aí ele vai dizer, mais adiante, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém essas minhas palavras não passarão. Ou seja, ele deixa claro que a mensagem que ele tem a nos trazer não é uma mensagem que você pode dizer, será que vai acontecer mesmo? Tudo aquilo que Cristo falou, de fato se cumpriu. Como nós vimos, inclusive, na destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Tudo do jeito como ele disse, a precisão, só Cristo para ser esse profeta pleno, esse rei soberano e ter total controle sobre todas as coisas, ao ponto não apenas de prever o futuro, mas de determinar como as coisas devem ser. E aí ele diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E aqui eu gostaria de mais uma vez dar um alerta. Muitos grupos já apareceram por aí para datar a volta de Cristo. Talvez um dos mais conhecidos e mais recentes tenha sido exatamente Ellen White, quando começou a datar, uma vez não deu certo, outra vez não deu certo, até que finalmente, para tentar justificar suas muitas marcações da data da volta de Cristo e não ter se cumprido, e muitas pessoas abandonaram, inclusive dos fundadores, então ela acabou desenvolvendo uma doutrina que é crida até hoje, que é a doutrina de que Cristo veio, mas ele veio para fazer a purificação do santuário celestial. Essa doutrina é muito perniciosa, porque se você for entender que a obra de Cristo não foi consumada na cruz, não foi suficiente, Cristo ainda teve que fazer uma purificação do santuário celeste, para depois vir aqui mesmo, então, isso acontecendo por volta do ano de 1800 e alguma coisa, então a gente começa a ter dificuldades com esses tipos de ensino. Mas o próprio Senhor já nos preveniu dessas coisas. Quanto ao dia da sua volta, ninguém sabe, senão o Pai. Nem o anjo, nem o Filho, claro, a referência ao Filho aqui é o Filho como sendo homem. Cristo como Deus, não tem como ele não saber disso. Mas aqui é uma referência ao Filho de Deus, 100% homem, senão o próprio Pai. Ou seja, a volta de Cristo não vai ser impulsionada por nenhuma ação de A ou B, mas tem um dia certo. No dia que o Senhor determinou, ele virá. Então a gente não precisa ficar angustiado, nem preocupado com essas coisas, achando que a nossa atitude vai mudar a realidade do que Deus há de fazer. Não. O que ele espera de nós é que nós estejamos vigilantes. E é isso que ele trata na sequência. Não que a minha atitude vai mudar ou vai ajudar a vencer a batalha cósmica final, ou fazer com que o reino das trevas se prolifere mais, como se fosse uma batalha entre o bem e o mal, com forças próximas ali. Essa dualidade nós não vemos na revelação bíblica. Deus é o Rei Supremo. Satanás, seus anjos e o seu domínio é tão pequeno que no dia que o Senhor vier com sua glória, ele nem tem batalha. Nós vimos isso já aqui. Nem tem batalha. Ele será destruído pelo sopro de sua narina. Então, se as coisas vão ser do jeito que Cristo disse que elas vão acontecer, qual deve ser a nossa atitude? Então, agora ele compara a vinda do Filho de Deus, a vinda do retorno, o dia do retorno de Cristo, que ninguém sabe quando será, ele compara ao que aconteceu nos dias de Noé. Observe, isso tudo para nos deixar alerta, essa é a preocupação de Cristo, deixar-nos vigilantes e de prontidão. Pois assim como foi nos dias de Noé, verso 37, também será a vinda do Filho do Homem. Como é que foi nos dias de Noé? Você lembra nos dias de Noé? Não está dizendo aqui o texto que vai ser o fim vai ser como um dilúvio com água. Não é essa a ideia. Nós já vimos em Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, dizendo que o mundo vai ser destruído com fogo. O Senhor fará com que todos os elementos em brasa se derretam. Mas aqui ele diz que vai ser como nos dias de Noé. Qual é a referência dos dias de Noé? E aí ele explica. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Observe aqui qual é a referência. Eram pessoas que estavam comendo, bebendo, casando.
Aqui o casando não é simplesmente, você vai ver o que era nos dias de Noé, não era um casamento assim, para a glória de Deus. Não, era o contrário. Eram uniões que não deveriam ser feitas, pois lá diz que os filhos de Deus começaram a olhar para as filhas dos homens e esses então tomaram para si as que mais lhe agradaram. Então a geração de Sete, que era a geração dos filhos de Deus, dos crentes, se misturou com a geração de Caim, que era a geração de incrédulos. Então, se você já tem no mundo uma linhagem santa, a santa semente, que busca a Deus, que invoca o nome de Deus, e uma linhagem totalmente oposta a Deus, que não quer saber de Deus, então você tem aqui dois povos, o reino do Messias, que vai vir daqui, e o reino das trevas, o reino parasita. Aí agora imagine esses dois se casando. Então, a luz se misturando com as trevas. Nesse sentido, o mal corrompe o bem antes que o bem reforme o mal. E aí o texto lá de Gênesis 6 diz que era mal todo o desígnio do coração do homem. Era mal todo dia e o dia todo. Ao ponto de Deus dizer que iria destruir completamente com toda a terra. E ali veio então o dilúvio. O texto então faz referência a essa época, onde as pessoas comiam, bebiam, ou seja, se regalavam em seus banquetes, em suas festas, se casavam e se davam em casamento, um se entregando ao outro, vivendo conforme as suas mais vis paixões. Não era uma época bonitinha, não, embora o termo aqui seja casamento, nos dias de Noé era uma época de rompimento dos princípios bíblicos. E pela expressão que tem lá em Gênesis 6, de que era mal todo o desígnio do coração do homem, você pode imaginar todo tipo de pecado sendo praticado. Os casamentos nem sempre eram casamentos lícitos. A própria geração de Caim eram pessoas que casavam com uma, duas, três, quantas mulheres quisessem. E aí você vê ali todo tipo de proliferação de pecado existiu naqueles dias. O texto diz que no último dia o amor de muitos esfriará. As pessoas já vão apostatar da fé bíblica, ou seja, não vão ter compromisso com a Bíblia. E aí você vai vendo esse cenário, o texto aqui quando diz comiam, bebiam, casavam, e que vai ser como nos dias de Noé, isso nos aponta para uma época de proliferação do mal, de pessoas entregues às suas paixões mundanas, de se banquetearem no pecado, nas suas orgias, nas suas bebedices, vivendo do jeito que bem querem, entregues aos seus próprios prazeres. E todo mundo ali achando que é normal, vamos aproveitar, paz e amor, o importante é isso, a minha vida, minhas regras, eu faço como eu quiser, e cada um vivendo assim. E Noé, que construiu a arca, ninguém se converteu. Noé entrou, aí diz o texto, e não perceberam, Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, que coisa terrível é a pessoa ser alertada, a pessoa zombar dos alertadores, no caso os pregadores. Noé era um profeta, pregoeiro da justiça. E esses servos de Deus, poucos servos de Deus, mantendo-se firmes nas verdades que lhe foram dadas. Noé acreditou na palavra de Deus, viveu conforme esse Deus da aliança disse. Ele, sua esposa, seus 3 filhos, suas noras, eram apenas 8 pessoas. Entraram na arca, ninguém estava nem aí, quem estava zombando deles, e preferiram continuar em seus pecados, na sua violência, na sua malignidade, comendo, bebendo, se casando, se entregando às suas vis paixões, vivendo como se nunca fossem prestar contas diante de Deus. Chegou o dia, Noé entrou na arca, Deus fechou a arca, e aquele povo lá festejando, Noé está lá prevenido e guardado, como um crente deve fazer. E os outros vivendo como se nunca fosse prestar conta a Deus, veio o dilúvio repentinamente e destruiu com tudo. Aí ele diz, então 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Deixado aqui, a ideia é de deixado a sua condenação, ou seja, vai vir algo repentino, será algo que as pessoas não estavam esperando. Enquanto os crentes estão ali sabendo do que devem fazer, e vigilantes e sóbrios, e aguardando esse dia, outros vão ser lá. Enquanto chegar esse dia do retorno do rei, então
uns serão levados e outros deixados à sua própria condenação, para que recebam o justo castigo pelos seus pecados. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada, ou seja, vai ser numa hora repentina, quando as pessoas menos esperarem, então o Filho do Homem virá. Então o ensino de Cristo se declara assim no verso 42. Portanto, ou seja, já que vai ser assim, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, a gente sabe que essas coisas vão acontecer, a gente sabe que haverá o princípio das dores, a gente sabe que quando estiver parecendo que já é o fim, olha, já é o anticristo, calma, você não sabe. No dia que for mesmo, o Senhor aparecerá e destruirá completamente com ele. Mas aqueles que vivem desavisadamente, ou avisados, mas sem considerar, entrou por um ouvido e saiu por outro. Lá vem os crentes falando isso. Então essas pessoas que zombaram da fé, essas pessoas serão deixadas para a sua própria condenação. E nós os crentes, nós, o povo de Deus, como nós devemos viver? E aqui é uma lição extremamente prática com relação à nossa postura diante desses eventos escatológicos. Nós precisamos estar vigilantes, já que nós não sabemos o dia que vem o nosso Senhor. É mais ou menos assim. Imagine o dia que o patrão vai vir fazer uma vistoria lá no seu ambiente de trabalho. Nesse dia você logo quer arrumar as coisas, porque na verdade a gente deveria trabalhar sempre e deixar tudo ok sempre. Se ele vier hoje ou se ele não vir, se vier amanhã ou vier a semana que vem, no dia que vier vai nos pegar fazendo aquilo que a gente foi contratado para fazer. Assim deveria ser. Infelizmente tem gente que fica ali ó, com suas perninhas cruzadas para cima, né, esperando, aí quando vem uma fiscalização, alguma coisa, aí mostra tudo bonitinho ali, só para inglês ver. Na verdade, a Bíblia não diz para sermos assim. Ela diz que nós precisamos vigiar. Você sabe qual é a figura de um vigia? Vigilante, ele não vai dormir em serviço, ele tem que ficar alerta ali para ver ó, alguma coisa estranha ali, ele vai perceber, ele está vigilante. Nós vivemos numa época onde a maioria das pessoas estão com seus olhos pesados. Um dia Cristo chamou seus discípulos para uma vigília e o próprio Senhor disse, ninguém conseguiu ficar acordado, todos dormiram, a Bíblia diz que os seus olhos estavam pesados. Eu vejo muita gente na nossa geração com olhos pesados porque eles estão embriagados com os prazeres desse mundo, eles gostam de ouvir tanta coisa, o próprio ensino da palavra de Deus não é algo que lhes atrai. Tem pessoas que às vezes quando estão com insônia, aí pegam a Bíblia para ler, porque sabe que se lê a Bíblia dorme. Olha que absurdo. Tem pessoas que enquanto estão ouvindo uma mensagem como essa, começa a dar sono. Por que será que essa pessoa tem sono para isso, mas quando está vendo alguma coisa que não presta, quando está ouvindo piadas indecentes, quando está ouvindo coisas que não são para a glória de Deus, não dorme? É porque, na verdade, essas pessoas já estão sonolentas faz tempo. E já é hora de vos despertar do sono, disse o apóstolo Paulo aos Romanos. Porque a nossa salvação está mais próxima do que quando outrora foi anunciada. Nós devemos estar vigilantes. Cristo nos manda estar vigilantes. E a minha pergunta para você, então, você anda vigiando? Você está vigilante? Você está atento às coisas que estão acontecendo? Olha a figura que Cristo usou aqui. Ó. Se o pai da família soubesse que a hora que o ladrão viria, ele ia vigiar e não ia deixar que a sua casa fosse arrombada, ele ia ficar alerta. Deixa eu ver aqui, eu vou reforçar aqui e ali. Cristo espera que a gente também esteja assim. Por isso, ficai vós também apercebidos, porque quando vocês menos esperarem, ei-lo à porta, o Filho do Homem virá, e nós devemos tomar os devidos cuidados, devemos estar prontos para esse encontro glorioso. Meus irmãos, isso aqui é um assunto muito sério, estar preparado para o encontro com o Senhor. Na verdade, não é assim, tem gente que fica com medo, eu tenho que estar preparado, porque senão não vou para o céu. O texto nos mostra que a nossa salvação é pela graça, fomos justificados pela fé em Cristo.
Agora, aqueles que vivem pela fé não podem mais viver entregues para o pecado. Então, eles querem agradar a Deus. E se o nosso Deus diz, vigia, ora, esteja pronto, estai, pois, apercebidos. Então, se ele ordena que vigiemos, é nosso dever fazer isso. Não com medo da condenação ou com medo do inferno, não, mas com vontade de agradar ao nosso Rei Senhor, porque ele vai vir para trazer justiça eterna e nós estaremos entre os que são salvos. Isso deve alegrar o meu coração, não ficarei entregue à condenação. Agora, uma das evidências de que eu estou do lado de cá é exatamente uma vida de santidade, é uma vida de pureza. E aí, por isso que Cristo dá vários exemplos daqui para frente de como nós não podemos ficar desatentos. Você é uma pessoa que está atenta ao retorno do Rei? Você está pronto para esse dia? Você aguarda nela por esse dia? Há um hino antigo que diz assim, se tu soubesses que Jesus viria, ainda antes da manhã raiar, temor e a sentir ou alegria, sabendo que essa noite ele ia chegar. E as coisas a fazer ou a falar, talvez a carta a ponto de escrever, ó, quantos planos ias tu mudar, sabendo que essa noite ele ia chegar. Como a nossa vida ia ser diferente se a gente vivesse sempre assim, não, estou pronto aqui, se o Senhor me chamar, eu estarei diante dele. Ele falou, Senhor, o que o senhor chegou agora? Por que o senhor... Não, eu não estou comendo nada. Já viu? A pessoa quando é pega de surpresa assim, fazendo uma coisa escondida. Cristo voltar e eu poder estar com a minha mente tranquila, consciência limpa. Eu não estou envolvido com pecados, eu não estou entregue a vis paixões, não vou ser envergonhado. Pelo contrário, vou me alegrar por estar com meu Deus. É assim que está a sua vida? Arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus. Se você é crente, renove o seu compromisso com Ele, peça a Deus que lhe dê força para vigiar mais, para não viver entregue aos pecados mais diversos. Tome cuidado com sua vida. Nos dias de Noé, um monte de gente achou que não ia vir dilúvio nenhum. De repente, quando menos esperava, veio. Cristo disse que ele vai voltar. Já passou um monte de tempo, um monte de gente está dizendo aí, cadê a promessa dele? Não vem não, isso é conversa aí, ó. Tempo disseram isso aí, não vem nada. E aí, quando menos esperar, Cristo virá. O que o Senhor espera da sua igreja, do seu povo, é que o seu povo esteja vigilante. Vigilante para ter esse dia como um dia glorioso, para poder se encontrar com seu Mestre Senhor. Esteja você preparado para esse dia. Para a gente finalizar aqui hoje, falta apenas mais alguns versículos, onde Jesus, ainda na mesma tônica de vigilância, ele diz assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Observe que com essa tônica infernal, Cristo dá esse alerta agora por meio da parábola do servo bom e do servo mau, dizendo como que uma pessoa deveria fazer. Como um patrão que entrega tudo nas mãos do servo e diz, olha, eu vou me ausentar, daqui a pouco eu volto, então administra aqui minhas coisas da melhor maneira, quando eu voltar você me dá conta. Aí o texto diz que se ele vai e cuida tudo direitinho, Senhor, olha, o Senhor não estava aqui, mas eu cuidei tudo que o Senhor me deu. Aí o chefe, quando chega, fala, muito bom, meu servo, olha, você agora, eu vou lhe confiar tudo que eu tenho, vai receber muito mais do que o que você recebeu. Ou seja, ele vai ter alegria e regozijo. Agora, se ele for mau e negligente, se ele for daqueles que falam, o patrão não está aqui, agora eu vou descontar toda a minha raiva nos meus subordinados, e começar a espancá-los, olha a expressão que é usada aqui, né?
começar a espancá-los, para espancar os companheiros, ou seja, tratar as pessoas dessa maneira. Comer e beber com ébrios, ou seja, igual nos dias de Noé, que eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, naquela orgia toda. E aqui o texto diz, ele também, em vez de trabalhar e cuidar e dar bom exemplo, ele vai viver entregue a si. E aí vem o chefe dele, vem o Senhor, no dia que ele não espera, na hora que ele não sabe, e quando chega que vê tudo aquilo ali, o que o servo vai fazer? Castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ou seja, esse tipo de atitude é uma atitude hipócrita. Uma atitude de gente que diz na tua frente que é correto, mas depois que sai, faz tudo errado. O texto diz que isso é o caráter, pelo que Cristo diz aqui, isso é uma manifestação do caráter de gente não regenerada. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, quem é que vai para o inferno? Senão aqueles que não creem no Senhor Jesus. Ou seja, se você é um crente no Senhor Jesus, você não vive nesse mundo como se Cristo não tivesse presente. Você não sabe que Cristo foi assunto aos céus e que breve voltará. Ok, mas você não vive aqui como se ele não voltasse mais. Você não vive aqui como se ele estivesse ausente. Você faz tudo com a presença dele, tudo para agradá-lo, ainda que ninguém veja, mas você sabe que o seu mestre está vendo. E por ter essa convicção é que você procura viver vigilante. Então essa parábola aqui também nos dá a mesma tônica. As próximas parábolas que veremos em outros estudos nos dão essa mesma ideia. Mas aqui, para a gente finalizar, eu gostaria que você pudesse pensar como anda a sua vida. Afinal de contas, todo estudo bíblico ele tem aplicações práticas para o nosso viver. Se eu sei que o Filho do Homem virá, conforme o texto diz, ele virá num dia que ninguém sabe, ele virá não humildemente como veio da primeira vez, virá com poder e glória. Quando ele vier, todo olho o verá. Os elementos que existem serão todos em brasa destruídos, derretidos. Não vai ficar nada nesse mundo. Cristo virá com seus anjos, ajuntará o seu povo e esse povo estará para sempre com o Senhor. Já os outros que não crerem em Cristo, o Senhor dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno reservado para o diabo e seus anjos. Então esses hão de sofrer as duras consequências. Agora aquele povo eleito de Deus, esse povo tem as marcas da redenção. Por que você acha que você está aprendendo sobre isso aqui agora? É exatamente porque Cristo, que te ama, quer te alertar para você não viver como se fosse um pagão, para você não viver como um réprobo que vai para o inferno. Você é um filho de Deus, não pode estar vivendo dessa maneira. Você tem que se arrepender dos seus pecados e procurar ter uma vida de vigilância. Vigiar sobre os teus apetites, vigiar sobre as inclinações do teu coração, vigiar para que você não seja pego de surpresa fazendo coisa errada. Então, porque esse é o tipo de comportamento daqueles que vivem sem compromisso com Deus. Se nós já morremos para as coisas desse mundo, como vamos viver na prática dos pecados desse mundo? Não, a gente quer viver agora para a glória de Deus. Devemos viver no tempo, nosso tempo, para a glória do Senhor. Que Deus ajude a cada um de nós a sermos sóbrios e vigilantes. A mesmo percebendo que tem pouca gente, que o pecado está tomando conta de tudo, que um monte de gente está deixando de lado a Bíblia, a palavra de Deus, mas permaneça firme. Continue crendo. Jesus disse, eu vos tenho prevenido. Eu lhes tenho predito todas essas coisas. Nenhuma das minhas palavras cairão. Como foi na época de Noé, vai ser na volta dele. Vigiem, estejam prontos, porque vocês não sabem que hora o vosso Senhor virá. Estejam atentos. E assim a igreja está, ao longo desses anos, servindo ao Senhor Jesus, cultuando ao Senhor Jesus, amando ao Senhor Jesus, sendo alertada pelo Espírito do Senhor Jesus que em nós habita, que nos guia a toda a verdade pela sua palavra, a ter uma vida sóbria, santa, reta, uma vida de vigilância, para que não vivamos como aqueles que não temem a Deus. Que Deus abençoe sua vida e nos ajude a obedecermos ao Mestre e a vivermos sóbrios e vigilantes fazendo a sua vontade. Vamos orar para a gente finalizar esse momento? Amado Deus e Pai, nós queremos te dar graças pela oportunidade que tivemos nessa hora de estudar a palavra do Senhor e sermos alertados
sobre essa realidade gloriosa de que um dia o Senhor retornará a esse mundo com poder e muita glória. Todo olho verá, todos. Ninguém deixará de contemplar a tua grandeza e a tua majestade. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, nos faça viver como se estivéssemos sempre à tua presença, porque de fato estamos. Não nos deixe vivermos enganados como os hipócritas, apenas de aparência. Queremos viver na essência, honrando a Cristo, razão maior do nosso viver. Nos ajude a viver todos os dias da nossa vida vigilantes, atentos, comprometidos contigo e com a causa do Senhor. Ajude-nos, Pai, pois o nosso coração é enganoso e pode muitas vezes nos trair e nos conduzir por caminhos pecaminosos, mas que o Teu Santo Espírito nos conduza a toda a verdade. Abençoe-nos, ó Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos finalizando o nosso estudo de hoje. Se Deus quiser, na próxima quinta-feira, estaremos juntos mais uma vez para darmos seguimento aos nossos estudos de escatologia bíblica da perspectiva reformada. Se você tiver dúvidas das coisas que nós falamos, quiser fazer perguntas, você pode fazer aqui mesmo nesse chat ou no nosso grupo depois, quando a gente se encontrar, e a gente vai poder esclarecer mais algumas dúvidas e assim termos maior conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que seja vigilante. Deus te abençoe. Se tu soubesses que Jesus viria, ainda antes de amanhã raiar, temorias sentir ou alegria, sabendo que esta noite ele ia chegar. As coisas a fazer ou a falar, talvez a carta a ponto de escrever. Oh, quantos planos ias tu mudar, sabendo que esta noite ele ia chegar. E quanta ação tu praticar não ias, que ofensas tu irias reparar, pra quanta coisa tempo encontrarias, sabendo que esta noite ele ia chegar.